Sobre strings há muita coisa a falar e vamos falar aqui sobre um dos aspectos que é muito importante, que são os caracteres de escape. Já verificámos ali pelos dois exemplos do echo que estão no topo deste código que é possível fazer um output de código de HTML. E o que é que vai acontecer quando o nosso script é apresentado num browser? Este código de HTML vai ser interpretado como se fosse HTML, então vai criar ali dois parágrafos, ou neste caso um parágrafo e uma quebra de linha com este break. Mas então para que é que servem os caracteres de escape? Os caracteres de escape são usados para escrever caracteres especiais, ou pelo menos para poder introduzir caracteres que não entrem em conflito com o nosso próprio código. Nós temos aqui dois exemplos, reparem, o frase 1 e o frase 2. Neste caso, no frase 1 eu tenho o texto I'm going to John's party. Ora, o que acontece é que, se eu quiser definir esta variável com aspas simples, ou também conhecidas como apóstrofos no início e no fim, eu vou ter um problema de interpretação, porque o sistema vai achar que a variável começa aqui, tem a letra I e termina ali, e depois vai gerar um erro, como é aqui apresentado. Neste caso concreto, eu posso resolver esta situação utilizando as aspas duplas. E neste caso, como só tenho apóstrofos no interior do conteúdo do meu valor da variável, eu não vou ter já qualquer tipo de problema. Mas pode dar-se o caso da frase 3, que é eu ter um conteúdo que conjuga simultaneamente a existência de apóstrofos e aspas duplas. Então o que eu tenho aqui, I'm not sure John the Great will win this fight. Neste caso, o que é que acontece? Quer eu coloque aqui umas aspas duplas ou umas aspas simples, eu vou ter sempre conflitos com outros símbolos similares que vão aparecer no meio da minha string. Então, a barra apresentada desta forma, porque existe uma outra barra apresentada desta forma e que não tem rigorosamente nada a ver uma com a outra, neste caso esta barra é o símbolo para definir um caractere de escape. Ora, como é que ela é utilizada? Reparem aqui no frase 1 e reparem que o mesmo conteúdo passa a ficar resolvido se eu utilizar esta barra antes do apóstrofe. Desta forma ele vai perceber, o sistema consegue perceber, que este é o caractere delimitador da string e este que aqui está é para ser apresentado dentro da string. Ora, no caso da frase 3, que nós tínhamos aqui, ok? Eu tenho aqui duas soluções possíveis. Eu posso escapar o apóstrofe e usar o apóstrofe como delimitador da string, ou posso utilizar as aspas compostas e depois escapar as aspas compostas. O que vai acontecer é que, em qualquer um destes casos, o texto vai aparecer de forma completamente limpa. Significa que estas barras não vão ser apresentadas, como é óbvio, apenas vão ser apresentadas as aspas duplas. Ou neste caso, esta barra não vai ser apresentada, vai ser apresentado apenas o apóstrofe. E por isso, até o próprio editor de código nos mostra uma coloração diferente. Há, entretanto, um aspecto fundamental que todos têm que perceber. O PHP não foi criado apenas para apresentar conteúdos num browser de internet. Então, aquilo que nós vimos no script anterior é válido para um ambiente de browser, mas há outros aspectos que são necessários ter em conta quando nós trabalhamos com, por exemplo, um terminal. Porque o PHP é uma linguagem de programação que permite, por exemplo, executar determinados procedimentos num servidor e não ter uma apresentação visual num browser, mas ter uma apresentação visual num terminal. Eu vou mostrar aqui este exemplo, ou estes dois exemplos. Eu tenho aqui João Ribeiro e tenho aqui caracteres de escape, o /n e o /r. Ora, o /n significa new line e o /r significa carry as a return. Bom, existem então sensivelmente 10 ou 11 caracteres de escape, que é uma combinação da barra e uma letra, que permitem definir quando é que o sistema vai quebrar uma linha. Bom, neste caso, esta quebra de linha vai ter um problema. É que não é para ser usada no browser. E reparem, no browser o efeito que tem é este. Portanto, uma quebra de linha significaria que João Ribeiro /n/r teste significaria que iriam aparecer o João Ribeiro na primeira linha e depois numa linha seguinte teste. Ora, neste caso isto não acontece. E reparem que há uma diferença entre as aspas simples e as aspas compostas, como vocês podem ver pela coloração.
Neste caso, quando quisermos ter um output com este tipo de apresentação, isto é, com a consideração da existência destes caracteres de escape, nós temos que usar as aspas duplas. Então eu vou aqui comentar este código e reparem o que é que acontece aqui no meu browser. Okay? João Ribeiro, não aparece o /n nem o /r e aparece o teste. Portanto, não há aqui uma quebra de linha. Bom, e se eu deixasse ficar apenas a inscrição que está em cima, eu iria ter aqui uma apresentação literal daquele texto que ali está. Bom, quando é que isto tem diferença de comportamento? Então, quando nós usamos o PHP para executar operações de terminal e com um output no terminal. Ora, no terminal o que é que nós vamos fazer? Nós dentro do Visual Studio Code temos um terminal. Bastará para isso clicar aqui, escolher a opção New Terminal e vai ser aberto aqui um terminal. O terminal vai ser aberto dentro da pasta do projeto onde nós estamos. Ora, neste caso eu criei aqui uma pasta 01_strings. Então eu vou fazer cd 01 e _strings. E agora vou fazer um clear, ok? Bom, o que é que acontece neste caso? Eu estou dentro da pasta 01 strings, onde eu tenho o A, o B e o C. Se eu quiser executar o script B, eu vou escrever php espaço b.php. Bom, mas vai acontecer aqui, no entanto, um problema. É que se vocês não tiverem o PHP corretamente definido no vosso sistema, vocês vão ter um erro. E a forma de vocês verificarem se têm o PHP bem definido no sistema, bastará fazerem da seguinte forma no terminal: php espaço -v. E em condições normais deveria ser apresentado não este erro a vermelho, mas sim a versão do PHP que vocês têm. Como é que nós resolvemos este problema? Bom, de uma forma relativamente simples. Vamos abrir aqui o nosso Laragon na pasta do root. Na pasta do root vamos clicar aqui em Laragon, vamos aqui a bin, vamos aqui à pasta do PHP e vamos escolher neste caso o PHP 8. Vamos abrir aqui com um duplo clique e vamos aqui clicar neste espaço para obtermos este caminho, esta path completa. Vamos fazer aqui um Ctrl+C para copiar isto tudo. Agora, vocês vão clicar aqui para procurar e vão escrever sistema. Quando abrirem o quadro do sistema, vão às opções avançadas do sistema. Nas opções avançadas do sistema, tem aqui o botão das variáveis de ambiente. Nas variáveis de ambiente, vocês vão escolher a opção Path, aqui em baixo, e vão clicar aqui em Editar. No Editar, vocês vão escrever aqui Novo. Quando escreverem Novo, vai aparecer aqui um espaço para vocês colarem texto. Então vocês vão fazer Ctrl+V e coloquem uma barra no final. Depois façam simplesmente OK. Nós estamos aqui basicamente a dizer ao nosso sistema que quando eu executar um fecheiro executável que esteja nesta pasta, ele tem que ser observado em qualquer localização do meu computador. Então vamos fazer aqui um OK, vamos fazer aqui um OK, OK outra vez, vamos fechar este quadro e vamos também fechar este. Bom, neste momento o nosso PHP já está pronto a ser interpretado. Vamos testar aqui e vamos verificar se nós necessitamos de reiniciar o nosso Visual Studio Code, que é o que normalmente acontece. Então vou escrever PHP, não aqui em cima, mas aqui em baixo, vamos escrever PHP espaço -v. E reparem que o erro continua a aparecer. O que é que vocês devem fazer? Fecham o vosso Visual Studio Code, voltam a abrir, o sistema volta a interpretar quais são as variáveis do ambiente e neste caso, quando fizerem PHP espaço -v, vocês já vão conseguir verificar que o PHP passa a estar disponível. Então, neste caso, eu vou poder entrar dentro da minha pasta, vamos fazer aqui um clear, e agora vou executar o meu script B, que contém este código, que aqui está, da seguinte forma: php espaço b.php. E reparem o que é que vai acontecer. Como output no meu terminal, apareceu o João Ribeiro, foi interpretado o /n e o /r e apareceu o teste. E é desta forma que nós tiramos partido da execução ou da introdução de caracteres de escape em algumas strings, no sentido de termos um output no nosso terminal. Para terminar, apenas referir um outro aspecto. No PHP 7 foi introduzido um caractere de escape chamado Unicode, o caractere de escape Unicode, e que permite apresentar caracteres a partir do seu código hexadecimal. Bom, existe código hexadecimal que nos permite apresentar determinados caracteres que não existem, por exemplo, no nosso teclado, nem em nenhuma combinação de teclas. Vocês têm aqui o exemplo da utilização do caractere de escape
que é o /U, e depois entre chavetas vocês vão colocar código hexadecimal. Obviamente que este código hexadecimal obedece a uma tabela de referência. Eu tenho aqui um link de uma dessas tabelas de referência que eu vou aqui abrir, só para vocês verem. Existem com certeza outras, mas reparem então o que é que acontece. Nós temos aqui o código hexadecimal, ok? E vamos olhar aqui, por exemplo, para o símbolo do copyright. Vamos procurá-lo aqui, que é o símbolo do círculo com o C lá dentro, e ele tem o 00A9. Ora, neste caso, se olharem aqui, eu coloquei aqui dentro A9, porque tem o 00 antes, não é necessário, podem colocar, mas não é necessário, ele vai apresentar o símbolo do copyright. O mesmo será para o BC. Se eu for procurar aqui o BC tem 1/4, tem este símbolo escrito desta forma. E temos ainda aqui a marca registada, o AE. Então vocês vão procurar aqui no AE e ele vai aparecer aqui algures como o símbolo da marca registada, e neste caso o R, é este que aqui está. Bom, se eu refrescasse agora a minha página web, ele iria apresentar estes 3 caracteres. Bom, existem, no entanto, outras formas de nós chegarmos ao mesmo tipo de resultados utilizando aquilo que se designam por HTML Entities. Estes HTML Entities são estes códigos que aqui estão. Isto é, nós podemos fazer um eco de um i-comercial com determinado tipo de texto fechado com um ponto e vírgula. Ok? Então, existem também tabelas de referência. Eu vou mostrar aqui uma e vocês podem, obviamente, copiar estas tabelas e encontrar as vossas próprias tabelas. Eu vou abrir aqui esta que aqui está. Ok? Vamos aqui fazer uma cópia, Ctrl+C, e vejam aqui, então, esta tabela. Ela contém a esmagadora maioria dos códigos de HTML Entities. E, portanto, se vocês utilizarem este tipo de HTML Entity, reparem aqui o %, ele vai apresentar o %. Já agora, vamos olhar aqui para a apresentação dos dois casos. Neste caso, utilizando o caractere de escape Unicode do PHP 7 e utilizando também um eco de HTML Entities.